Fala colorados do canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu tô de volta para trazer novas informações aqui junto ao Internacional no dia de hoje, bastante coisa pra gente conversar aqui do nosso Internacional, então já vamos começando aqui, né, tem bastante coisa para falar sobre Eduardo Salvio, sobre o meia do River que foi especulado, sobre Diego Valois, atacante do Tajeres, então a gente tem bastante coisa para falar, então antes de a gente começar esse vídeo, primeiramente não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas, não esquece também de te inscrever nesse canal e também ativar o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Passado todos os recados, então exatamente vamos começar esse vídeo, né? Exatamente começando pelo principal tema, que são sobre as chegadas do Internacional. O Wesley tem chegado agora para o Internacional no próximo final de semana, o Inter que se apresenta no dia 11 e o Wesley deve vir já nesse final de semana, assim como o Nicão, ambos os dois devem ser anunciados logo dentro do Internacional, e também o terceiro reforço, que é o Andrés Nicolás D'Alessandro, que também está vindo para o Internacional, tá bom? Esses são os três primeiros reforços do Internacional. E aí tem alguns outros, como o ponto esquerda, que a gente não sabe exatamente qual que é, e tem outras negociações que estão circulando. Um que seria o lateral direito, né, que o Inter ainda está entre Fabrício Bustos e também na Royal Tenaglia, né, um do Tadieres e outro do Independiente do Uruguai, do Independiente da Argentina. Os dois têm contrato acabando dia 30 de junho. E agora começa a surgir novos nomes dentro do Internacional, alguns nomes que eu já tinha citado e outros nomes que eu não citei. O primeiro de Diego Valois, né? O Diego Valois é um cara que foi indicação do técnico Alexandre Medina e o presidente do Tajeres, Andrés Fassi, confirmou que o Internacional tem interesse sim na contratação do Diego Valois. Porém, uma contratação muito complicada. Primeiro, que ele é um dos melhores pontas esquerdas hoje do mercado sul-americano e principalmente, se não o melhor do mercado argentino. E qual que é o principal empecilho, né, para o Valois vir para o Internacional? O principal empecilho para o Valois vir para o Inter nesse momento é exatamente se a gente pensar que, como ele é muito valorizado, é um cara muito caro. E como o Inter não tem dinheiro para trazer caras exatamente assim, de um preço muito alto, o Internacional não vai conseguir ter a contratação do Diego Valois. Esse seria o primeiro passo para o Inter não conseguir a contratação do Diego Valois. Seguramente, como é um cara que já tem uma sondagem também do mercado espanhol, então é um cara que tem sim uma dificuldade bem grande para vir para o Internacional, visto que o mercado europeu também está interessado no jogador. O segundo nome, e esse foi o meio que foi sondado, e esse eu não tenho informação, e o que me falaram é que o Inter não busca meias armadores, que é o José Paradella. Também foi um cara que foi veiculado nos últimos dias da mídia, que o Inter teria sido, que o José Paradella teria sido oferecido para o Internacional por via de empresários. O José, esse jogador, é um meia armador de 23 anos do River Plate, era um cara que ia, digamos que suceder o Nath Fernandes por lá, porém acabou não dando certo. Né, acabou não dando certo lá no River Plate e por causa disso que ele está saindo por lá. Só que o principal, digamos que, empecilho para a vinda do José Paradella, primeiro que o Inter não busca meias armadores. O próprio diretor executivo de futebol do Internacional, Paulo Brax, confirmou para nós, né, na própria coletiva que ele deu anunciando o treinador Alexandre Medina, ele confirmou que o Inter não procura goleiros, não procura zagueiros e também não procura meias armadores, ou seja, não procura clássicos número 10, porque o Internacional entende que com o Tyson, com o Maurício e também com o Carlos Palacios, o Inter já está bem nesta posição e não precisa ir ao mercado. E como o José Paradella se encaixa exatamente nessas características, o Inter não precisaria gastar dinheiro, e ainda mais para um cara que não tem contrato acabando, o José ainda tem contrato bem longo lá com a equipe do River Plate, então cara, exatamente de um cacife um pouco que o Inter não vai conseguir pagar. Ele também foi oferecido para o Flamengo, porém o Paulo Souza também não se interessou por a vinda desse meia, é um meia que não deu certo lá no River Plate, eu tenho até umas contestações por esse meia, porém é um cara que pode sim dar certo no Internacional, porém não neste momento, tá bom? Vamos passar para o último assunto do vídeo, né, que é sobre o principal jogador que a gente tem para falar desse vídeo. Só que antes eu quero repercutir uma informação com vocês sobre o Patrick, tá? O Patrick que está em meios de uma possibilidade de ser trocado com o São Paulo. O São Paulo tem interesse na contratação do Patrick, o Rogério Ceni quer muito o Patrick, porém tem uma pequena dificuldade nesse momento, tá? Ele ia ser trocado pelo Lisieiro, né? Tá, meio volante, canhoto de 23 anos lá do São Paulo. Só que o principal possível na não vinda é que o Patrick não quer ser trocado. E um bastidor que o Lucas Colar deu hoje no Vozes do Gigante, uma fonte do Lucas Colar, que é de grande credibilidade, falou para o Lucas Colar, e ele falou exatamente porque o Patrick ele não quer ser negociado, ele acha que consegue sim jogar com o Alexandre Medina, mas ele vai ser negociado cedo ou tarde. Foi isso que a fonte falou para o Lucas Colar. E ainda deu algo a mais. Além disso, falou também que o Patrick, ele tem um caso não jogue, ele vai fazer birra e vai falar muito mal do treinador. Ele já tem essa característica. Por isso que a direção do Internacional quer se desfazer o quanto antes do Patrick.
Porém, como eu falei anteriormente, o Patrick não quer ser trocado, apenas vendido. E para o Patrick ser vendido nesse momento, tem que chegar a algum clube para ter interesse e também efetivar uma proposta oficial pelo atleta. E isso até agora acabou não acontecendo nesse momento. O Patrick, que deve ser reapresentado no dia 11, e aí a gente vai ter que seguir para ver o que é o futuro do Patrick. Uma pequena possibilidade de ser trocado pelos Lisieiro, já que ele não quer ir para nenhum clube do futebol brasileiro de forma de permuta, apenas sendo vendido ou sendo emprestado. Tá bom? Vamos agora para o último nome, que é o Eduardo Salvio do Boca Juniors, tá? O Eduardo Salvio foi um cara que foi comprado ainda pelo Boca por 7 milhões de euros. É uma das contratações mais caras do Boca Juniors da sua história. Ele foi comprado por 7 milhões de euros vindo do Benfica, né, lá de Portugal. Só que o Eduardo Salvio, ele tem contrato acabando agora dia 30 de junho, também lá no Boca. E isso é uma boa, digamos que seria um facilitador para ele vir para o Internacional. Só que tem vários complicadores nessa negociação para o Eduardo Salvio não conseguir vir. O Inter busca sim esse nome e foi um nome por indicação do Alexander Medina, porque ele acredita que com o contrato acabando, ele teria sim chances de vir para o Internacional. E sim, ele tem chance, tá? Quem vinculou essa informação primeiramente foi lá a imprensa da Espanha. Sim, a imprensa da Espanha noticiou o interesse do Internacional na contratação do Eduardo Salvio. Tá bom? Só que o que é o principal, porém, para a vinda do Eduardo Salvio dentro do Internacional nesse momento? O Eduardo Salvio, ele é um cara titular hoje do Boca Juniors, apesar do Boca não jogar tão bem os seus campeonatos, não conseguir ganhar grandes títulos, o Salvio não deve ficar por lá. Só que como ele tem apenas 31 anos de idade, ele ainda tem um mercado paralelo. O Salvio ainda consegue, outros clubes para ele poder ir para a próxima temporada. Visto isso, existe uma grande possibilidade do Salvio ir para outro clube. E qual seria esse clube? Poderia ser um clube da Espanha, que foi da onde saiu a notícia do Internacional, e teria alguns outros complicadores. O primeiro é o salário do atleta, um salário altíssimo que o Inter não conseguiria pagar. Segundamente, além do salário do jogador, o Eduardo Salvio, primeiro, se encaixa como estrangeiro, e o Inter já está cheio de estrangeiros no seu elenco e deve trazer mais alguns. Isso é mais um complicador para a não vinda do Eduardo Salvio. E ainda tem um terceiro complicador, que é o fato de ele poder ainda renovar com o Boca Juniors, e mesmo que não renove, o Inter tem dinheiro para conseguir contratar o jogador, pagar suas luvas e também pagar a sua bonificação por assinatura de contrato, que tenho certeza que é altíssima, já que é um cara que jogou a Copa do Mundo de 2018 e é um cara que vem sendo até que bastante convocado lá para a seleção argentina. Então, são esses complicadores. É uma negociação bastante complicada, a gente tem que deixar isso, mas o Inter quer a contratação desse jogador. Tentei contato com o empresário Agostinho Gimenez, que é um empresário que fala, né, e agencia o Eduardo Salvio, não consegui resposta. Então, vou ficando com esse vídeo por aqui. Hoje às 9 horas a gente está de volta com novas informações, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Até um próximo vídeo. Valeu, falou e foi.